Olá, estudante, professor Leonan Rodrigues de História. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta aula. Bom, o conteúdo desta aula vamos tratar sobre a Revolução Russa lá em 1917. Importante processo revolucionário que vai nos trazer a ascensão de algo que era contrário ao regime que então se vigorava política, economicamente, que era o capitalismo. E aí nós passamos a conhecer o socialismo e o comunismo, que estava, claro, dentro dos escritos de Marx, de Lenin, mas ainda não estava enquanto uma forma de governo ou um processo em que aquela sociedade estava, então, presa e que desenvolveu-se política, economicamente e socialmente. Claro que nós temos uma Rússia pré-revolucionária que trouxe as suas mazelas. O czar, o czarismo, que foi e que continuou por muito tempo, ainda até mesmo com aspectos feudais, com aspectos do antigo regime, do absolutismo, e fez com que a população, de uma maneira, iniciasse um processo de reivindicação, de fim daquela estrutura para uma outra estrutura. Claro que aí, dentro dessa revolução, você tem fases, porque você tem bolcheviques e você tem um outro elemento, os mencheviques, que têm funções contrárias, ou até mesmo algumas bem que estão próximas uma da outra, mas, de certa forma, eles estão em níveis diferentes. Principalmente porque você tinha uma aproximação maior a um capitalismo e outra que, de fato, queria romper com a ordem mundial vigente. Pega papel e caneta e vamos aqui para a nossa aula. Inicialmente, vamos entender essa fase burguesa da Revolução lá em 1917. Então, essa fase burguesa, ela nos traz uma crise revolucionária que vai se aprofundar na Rússia. Você tem inflação descontrolada, desemprego, você tem protestos operários, greves e derrotas das tropas russas no campo de batalha. Mas que campo é esse? Nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial, gente. Lá você tem a Rússia fazendo parte da Tríplice Entente, juntamente com a Inglaterra e com a França, e ali eles tinham várias derrotas. Então, essa fase burguesa da Revolução, lá em 1917, ela trouxe consigo essas condicionantes que vão levar a um questionamento. Então, os trabalhadores cidadãos que ocuparam lá o Palácio de Inverno, que resultava na queda do czar e a formação de governo provisório, mas eles tinham uma tendência liberal. Então lá, quando foram para o Palácio de Inverno, lá em São Petersburgo, em que eles então iniciaram um processo de destronar o czar, não se teve uma formação mesmo ali de um governo provisório que fosse olhar para as massas, para aqueles que estavam ali pegando, não primeiramente armas, mas por conta da sua própria característica, de muitos camponeses, alguns poucos operários, mas esse governo ainda era de uma tendência liberal. Então, essa primeira fase da Revolução nós chamamos que é uma fase burguesa. Ela não é ainda uma fase em que nós iremos ter, de fato, esse processo revolucionário que marca a Revolução Russa lá em 1917. Bom, e essa fase burguesa da Revolução, que é a partir de fevereiro de 1917, surge uma dualidade de poderes. Aí você tem os soviéticos de Petrogrado versus o governo provisório. Os soviéticos eram grupos mesmo de pessoas, alguns operários, compunham operários, mas também camponeses, que formavam uma espécie de célula ali dentro desse movimento contrário lá ao czarismo, a Nicolau II, dentro dessa revolução, desse processo revolucionário. Então, essa dualidade é porque esses soviéticos que fizeram com a derrocada do czar Nicolau II não se viam ou não se enxergavam dentro desse outro processo, que era um processo burguês. Então, bom, peraí, tem alguma coisa errada nesse processo. Nós temos, de fato, um governo provisório que tenta, a todo e qualquer custo, trazer para dentro do movimento os seus aspectos em relação à própria burguesia.
E aí a Rússia ela continua na guerra, né? Isso vai gerar várias manifestações populares contra a guerra e por terra e pão. Meio estranho isso, por terra e pão. Sim, gente, aí nós estamos falando de dois pontos fundamentais dentro dessa Rússia, né, revolucionária, que era exatamente a questão da reforma agrária, porque você tinha terras vastas, mas na mão de poucos, e também do próprio alimento, né, que estes passavam fome. E, de fato, por isso que eles, a ideia de terra e pão. E entendiam eles que a continuidade da Rússia na guerra traria mais problemas ainda, trariam mais questões que iriam alavancar mais ainda as suas próprias necessidades, as suas dificuldades que já eram imensas nesse processo, né, de revolução. E aí, o que nós temos então? Dentro dessa fase burguesa, o que vai acontecer? Lenin, ele, no primeiro momento que você tem dentro dos aspectos aí pré-revolucionários, a 1917, você tem, então, o Lenin está lá no exílio. Né? Então, ele está no exílio e o que acontece, gente? O exílio que Lenin está, ele está na Suíça, em Zurique. E aí, a Alemanha, isso é uma estratégia dentro da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, para retirar, né, a Rússia dessa guerra, entendeu que deveria, então, escoltar um trem que partisse lá de Zurique, chegasse até Moscou, com Lenin dentro, para colocá-lo ele dentro do processo revolucionário. Então, olha só, essa estratégia da Alemanha faz com que o rumo da revolução lá na Rússia mude. E aí a Rússia vai sair da guerra posteriormente. Então, Lenin volta do exílio e apresenta ao Partido Bolchevique, que é o que estava, né, no poder naquele momento, nesse primeiro processo revolucionário, as teses de Abril, que eram, né, em síntese, desses três pontos: a paz imediata, o poder, né, total aos soviéticos, que eram esses grupos formados por camponeses e também por trabalhadores urbanos, e a dissolução do governo provisório. Então, olha só. Então, a Alemanha, nesse sentido, ela ganhou um ponto aí na guerra, quando ela tira a Rússia da guerra, né, tira ela da Tríplice Entente, né, mais um aliado ali da Inglaterra e da França, então ela tira, e a Itália também que já estava. Então ela tira. Então era a paz imediata, todo o poder soviético, a dissolução do governo provisório e principalmente, claro, né, o Partido Bolchevique já ia perder forças e você tinha então a aproximação do outro partido que era o Menchevique. E aí nós temos a fase bolchevique, né, da Revolução, ou seja, os mencheviques estavam no poder e aí agora você tem a fase dos bolcheviques, que ela começa em outubro de 1917. Tá? Então, até então, você tinha os mencheviques que estavam no poder, burgueses, em sua boa parte, né, tinha um governo liberal, e agora você tem a fase dos bolcheviques. Então, em março a outubro, né, houveram várias mobilizações populares pela paz e por reformas políticas e econômicas na Rússia. Né? E aí Lenin vai propor ao Partido Bolchevique a derrubada do governo provisório e a tomada de poder. E aí, 25 de outubro de 1917, que era o antigo calendário russo, né, você tem os soviéticos de Petrogrado, sob a direção dos bolcheviques, eles vão então tomar o poder. E aí passa a ser denominado uma segunda fase da Revolução Russa. Então, a primeira fase com os mencheviques, a segunda fase com os bolcheviques. Tá? Vamos aí entender, porque esses dois nomes ficam até nos confundindo em alguns momentos de estudar sobre a Revolução Russa em 1917. Então, a partir desse período, você tem, então, uma segunda fase dessa Revolução. A primeira fase da Revolução era uma fase em que você tinha uma tendência mais burguesa, mais liberal, e agora você tem, então, uma fase em que, como dizia na tese de Lenin, todo o poder deve ser dado aos soviéticos. Então, seria um poder não de uma classe abastada da burguesia, mas sim da classe de trabalhadores, né, sejam camponeses ou trabalhadores urbanos. E aí, dentro dessa fase bolchevique da Revolução, você tem algumas ações que foram realizadas. Então, uma das primeiras ações foi a estatizar todas as indústrias, ou seja, torná-las públicas, do Estado. As grandes propriedades rurais também se tornaram do Estado, a mineração também se tornou do Estado, o comércio e o sistema
também financeiro, estavam todos no domínio do Estado. Tá? Então, não tinha mais, professor, aquela questão do particular? Não, você não tinha mais. Então, as terras todas eram públicas. Então, quem dominava era o Estado, a indústria, o comércio, tudo estava dominado pelo Estado. Então, é um ponto muito importante, porque você tinha até então, com o domínio dos mencheviques burgueses, né, ainda, claro, a propriedade privada, você tinha, né, eles interessavam-se por esse domínio, por esse governo provisório, porque isso beneficiava a eles, a classe deles somente. Mas com a entrada, então, a vinda de Lênin, os bolcheviques e essa queda dos mencheviques a partir do governo provisório, você tem, então, essas medidas de estatizar tudo aquilo que pertencia ali, que seria para o povo, então você não tem mais a questão de uma empresa ou de uma terra que seria privada, porque tudo agora passa a ser do Estado. Também houve a revogação dos títulos de nobreza. Mas ainda com títulos de nobreza, sim, gente, nós tínhamos ainda o czar, você ainda tinha ainda um regime muito autoritário, centralizador, e você passa, então, a exterminar essa nobreza, que até então tinha seus privilégios, né, prerrogativas dentro do Estado russo. Algumas outras ações foram realizadas também pelos bolcheviques, que foi a separação entre igreja e Estado, que você não tinha essa separação, você inicia então essa separação, a promoção da igualdade e soberania dos povos russos e a garantia de liberdade de expressão, imprensa e direito de greve. Mas nós vamos entender que posteriormente isso não fica tão claro, né? Porque algumas atitudes elas são ser até ditatoriais mesmo em um Estado socialista, comunista, né? Como foi aí a partir da Revolução Russa. Então, essa separação também é importante, né, naquela perspectiva. E aí nós temos fases desse momento bolchevique, né, que vai de Lenin, por exemplo, a Stalin. Em março de 1918, você tem esse tratado que foi assinado entre a Rússia e a Alemanha, né, definiu condições para a paz. Você tem uma guerra civil, que vai de 1918 até 1921, você tinha um exército vermelho que era liderado por Trotsky e que vai vencer as forças, né, contra-revolucionárias, o exército branco mais às frentes das potências capitalistas. Tá? Então, ainda havia uma tentativa de ingerência externa por parte desses países capitalistas, tentando, né, um retorno àquele primeiro momento da Revolução, lá em fevereiro de 1917, mas Trotsky, que vai estar comandando esse exército vermelho, vai então derrotar essas forças contra-revolucionárias, tentando voltar àquele do governo provisório, que era com os mencheviques. Você tem o comunismo de guerra, que eram algumas medidas bem severas mesmo para derrotar essa contra-revolução, né, e salvar esse Estado bolchevique. E aí você tem o Estado controlando a produção, confiscando a produção agrícola, uma série de ações para tentar fazer com que cada vez mais enfraquecesse esse outro grupo contra-revolucionário, que era, em sua maioria, composto por capitalistas ou por nações, ou ajudados por nações capitalistas também. Em 1921, você tem uma nova política econômica chamada NEP, que ela tinha ali medidas capitalistas, né, que entendia-se que deveriam ser provisórias, ou seja, a gente não poderia romper com o capitalismo, porque o Estado russo tinha relação com os países, mas elas estavam ali muito bem delineadas e vigiadas, controladas por esse Estado russo. Então, por isso que elas são ditas enquanto capitalistas provisórias, que era para estimular a economia, que foi estagnada por aquela guerra civil, né, entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, que tentava exatamente um golpe contra-revolucionário com a Revolução Bolchevique que estava em curso. Então, essas medidas aí dessa nova política econômica, elas misturavam ainda a atuação forte do Estado, né, a atuação forte, a mão forte do Estado na economia, mas também algumas medidas capitalistas. Em 1922, então, você tem a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, muito conhecida, né, a União Soviética, que é exatamente, né, os vários estados que estavam ali diluídos, né, posteriormente
a guerra, no Império Austro-Húngaro, principalmente, aquela fragmentação que você vai ter, e aí você então tem a formação desses estados. Então a ideia é de que esses estados agora eles tinham uma certa independência, né, mas eles eram repúblicas socialistas, tá bom? Soviéticas. Em 1924 o Lênin morre, e após 3 anos de disputa política, Stalin vai vencer Trotsky. E aí você tem uma ditadura stalinista. Professor, em pleno Estado soviético, em plena união dessas repúblicas socialistas, você tem, de fato, uma ditadura? Sim. Stalin, então, de 1927 até 1953, está uma ditadura. Repressão política, uma modernização econômica, com vários planos quinquenais, mas você tem, de fato, um estado de exceção. Você tem, dentro da própria União Soviética, uma ditadura, né, instaurada. Então, ela não é a ditadura não é uma forma de governo somente de países capitalistas. Gente, também, sim, você tem dentro do comunismo. Ok? Vamos lá para o nosso exercício para a gente entender um pouco sobre essas fases da Revolução Russa, né, que são fases importantes, que começam com os mencheviques em fevereiro de 1917, e você, em outubro de 1917, você tem, então, a vinda de Lenin, né, que vai, de uma certa maneira, fortalecer essa fase que é dos bolcheviques e implantar um Estado socialista, né, dentro do que nós vamos conhecer posteriormente de União Soviética, ou das repúblicas soviéticas. FGV São Paulo 2011. Aqui a pergunta é: com a NEP, ou Nova Política Econômica, o comércio interno foi liberado. Permitiu-se o funcionamento de pequenas e médias empresas privadas, estimularam-se os investimentos estrangeiros, instituiu-se o pagamento de horas extras e de prêmios aos trabalhadores e criou-se o imposto sobre propriedades urbanas. Então aqui é o Paulo Sadrone, dicionário de economia, né? E aí a pergunta: durante a Revolução Russa, o NEP foi aplicada no contexto. Mais uma vez, eu sempre pontuo que a necessidade de você riscar mesmo a sua prova, né? De você ter esse momento de grafar, de circular, de colocar alguma palavra que você lembrou a partir dos seus estudos, algum bizuzinho que você lembrou, uma palavra-chave, você vai e escreve do lado. Então é importante, primeiro, identificar o que se trata a questão. Claro que aqui a gente está numa aula, então você já sabe que essa questão se trata da Revolução Russa de 1917, principalmente da fase dos bolcheviques, porque fala dessa nova política econômica que foi instaurada ali, né, com ações, né, atitudes ainda capitalistas que foram chamadas de provisórias, né, para um outro momento você não ter mais esse tipo de ações. Então você já identificou isso. Então, a partir desse momento que eu identifico isso, eu posso até colocar lá e escrever mesmo, né? Revolução Russa, fase bolchevique, né? Isso aí eu posso já ter isso na prova para facilitar o meu entendimento. E no próprio enunciado já traz algumas características dessa política. Então é importante, né? Ora, foi liberado, permitiu o funcionamento de pequenas e médias empresas, porque outrora, no início dessa fase bolchevique, você tem um processo de quê? De tornar tudo do Estado, estatização. E aqui você, então, permite pequenas e médias empresas privadas, né? Estimula também os investimentos estrangeiros, mas você tem pagamento de hora extra de prêmios aos trabalhadores e de imposto sobre propriedades urbanas. Então, querendo ou não, você tem ali, de fato, algumas ações que estão muito mais presas ao que é o regime capitalista. E aí a pergunta é: durante a Revolução Russa, a NEP foi aplicada no contexto. Vamos para as alternativas. A letra A. Do fim da Guerra Civil, né, de 1918 a 1921, devido à destruição da economia nacional e às tensões pela aplicação do chamado comunismo de guerra. Vamos lá. B. Da tomada do poder pelos bolcheviques, em outubro, né, de 1917, pois a economia russa crescia em função da Primeira Guerra. Bom, aí essa primeira parte daqui, beleza, mas a segunda parte a gente precisa realmente compreender. A letra C, do fracasso dos planos quinquenais que geraram a estagnação da economia soviética a partir de 1930. Lembrar que esses planos quinquenais faziam parte também do NEP. A letra D, da Revolução de Fevereiro de 1917, pois os mencheviques apostaram na reestruturação da economia russa por meio das grandes obras de infraestrutura. Gente, essa aqui você já pode descartar, porque os mencheviques eles não tinham essa pretensão e nem muito menos formaram essa nova economia política. A letra E, da morte de Lenin,
e da ascensão de Stalin, que estabeleceu um rígido e eficaz controle sobre as atividades produtivas. Também não, gente, a resposta certa aqui está na letra A. O final da Guerra Civil, né, o Império Vermelho contra o Império Branco, com as forças, né, capitalistas estrangeiras, devido à destruição da economia, que foi, né, levado, então, a aplicar esse comunismo de guerra. Ok? Bom, essa aula termina por aqui, mas na descrição desse vídeo você tem o material que vai apoiá-lo na continuidade do estudo desse conteúdo. Fica aqui sempre a dica, estuda aí.